7h40, voltamos então com o Transamérica Notícias desta manhã de segunda-feira e estamos aqui com a participação da presidente do Avança Campinas, Camila Dias, a quem te agradece nesse contato. Muito bom dia, presidente Camila. Bom dia Flávio, bom dia Daniel. Vamos então trazer um pouquinho dessas informações. Finalmente está chegando aqui a esse período. Hoje é o último dia de convenções, mas as convenções já foram realizadas aqui dos principais candidatos a prefeito de Campinas e as entidades aqui em Campinas, tem um grupo, né, se formando para receber esses principais candidatos e ouvir de cada um propostas, né, para o desenvolvimento de negócios e o fomento, né, de novas oportunidades nos próximos 4 anos. A gente está falando do Avança Campinas, mas também participam aí a Elo, Ciesp, Abicamp, IAB Campinas, ProUrb, Secov, Sescom, Cindy Lojas, Cindy Varejista, a Confra Business, Induscom e a ASBA. Camila, vamos falar um pouquinho sobre esse encontro em que os pré-candidatos à prefeitura aqui de Campinas, Dário Saad do Republicanos, Rafa Zimbaldi do Cidadania e Pedro Torinho, vão ter essa reunião com as entidades e vai ser no próximo dia 14, né? 14 de agosto aqui em Campinas. Isso mesmo, lá no Royal Palm Plaza Hotel. Vamos lá, o que vai ser questionado e o que pode ser feito justamente para tentar melhorar essa situação de oportunidades, de não perder, na verdade, oportunidades uma cidade como essa, né, que é polo industrial, polo educacional, científico e tem tanto para absorver economicamente, né, Camila? Sim, com certeza. Nós acreditamos, né, que as entidades têm que estar muito próximo do poder público, né? Nós acreditamos que não vale a crítica, né? O que vale são colocações, mostrar as coisas que estão acontecendo, às vezes certos efeitos colaterais de certas ações, dar propostas. Então, juntos nós resolvemos convidar, né, os 3 primeiros candidatos pela pesquisa, né, onde eles vão ter oportunidade separadamente de por 1 hora falar sobre a sua proposta de governo e essas entidades todas juntas, nós nos reunimos um dia e nós preparamos uma carta proposta que foi entregue a semana passada para os candidatos, para que eles tenham tempo de ler, né, e também para que eles comentem sobre os pontos. Nessa carta proposta, nós colocamos assuntos diversos que de alguma forma estão relacionados com essas entidades, né, onde são pontos que nós acreditamos ser de extrema importância para o desenvolvimento da cidade. Então, quais são esses principais pontos colocados para esses 3 pré-candidatos que vão se encontrar, então, com as entidades no próximo dia 14? Olha, assim, como eu disse, né, nós nos reunimos e, assim, as entidades, elas têm objetivos, alguma coisa em comum, tem muita coisa na área de construção, na área de desenvolvimento urbano, mas também tem sobre indústria, tem sobre varejo, né, tem sobre negócios. Então, alguns pontos, né, que eu posso ressaltar para você, tem em relação a criar uma alíquota, né, de PTU progressiva para terrenos, né, tem mecanismos mais claros da isenção de PTU para educação e saúde, né, a revisão e correção de dispositivos normativos que regulem a outorga onerosa, que está sendo um problema bem grande. Nós já vimos apresentando para a prefeitura, mostrando números de outras cidades para apresentar o impacto que isso está dando na nossa realidade aqui, né? O desenvolvimento de projetos relacionados ao urbanismo, né? A revitalização do centro, né? A importância dos incentivos fiscais, né? Eles acontecerem na hora ou que a incorporação, ou a revitalização, ou o retrofit, ou mesmo a locação no centro aconteça, né, e não no ano seguinte. Então, são pontos, né, que a gente acredita importante a gente estar conversando e apresentando. Isso é sensacional, né? O Grupo Avança Campinas, ele tem 12 entidades, né, aqui na cidade, e se preocupa muito com toda a população, com toda a cidade. Queria saber da senhora como começou, Camila, o Grupo Avança Campinas.
Não, só uma colocação. O Grupo Avança Campinas se juntou com essas 12 entidades. O Grupo Avança Campinas é uma dessas entidades. O Grupo Avança Campinas, ele é um grupo de empresários, né, que quando começou aqueles aumentos do IPTU, se juntou, né, porque queria, tinha um grupo na época chamado IPTU Justo, mas que acabou tomando muito uma característica política, né, e esse grupo de empresários não queria participar de discussões políticas ou de tomar frentes políticas, né? Queria simplesmente poder conversar sobre o assunto, queria poder mostrar do ponto de vista de negócios o impacto que isso estava trazendo para a cidade. Então nós nos juntamos, uma das características, né, do Grupo Avança Campinas, nós fazemos questão de ser apartidários, né? Nós conversamos com quem tiver no poder público, até por isso a importância de quando nós convidamos esses candidatos, não são candidatos que nós escolhemos, e sim os 3 principais candidatos na pesquisa, e o Grupo Avança Campinas desenvolve propostas, né, onde ele busca as informações no mercado. Uma das coisas que nós fazemos questão, quando fazemos algum pleito, quando vamos mostrar alguma situação que está causando grande impacto, nós fazemos questão de mostrar de uma forma bastante neutra. Ao invés de estarmos ali defendendo as empresas que representamos, nós vamos trazer informações de segmentos, né? Então, por exemplo, quando a gente apresentou o projeto do impacto que dava o IPTU em galpões logísticos, nós fomos trazer informações de como funcionava o mercado de galpões logísticos no estado de São Paulo, como estava o entorno aqui da região, o que as cidades davam de benefícios. Então, a gente faz questão de estar mostrando isso, né? Então, mostrando como está o mercado e por que esse impacto está sendo tão grande, e daí, assim, a gente faz uma proposta. É importante a gente colocar esses pontos, né? Porque a questão do segmento. Camila, como tem sido, né, já com essa experiência do Avança Campinas, as conversas, não só aqui com o poder público, quando a gente fala do poder público, hoje é o governo Dário Saad, mas também com outros players da questão política, mesmo com oposição, com situação, com questões mais divergentes. O Avança Campinas hoje tem voz? Olha, eu acho que o começo acho que foi mais difícil, né? Porque sempre as entidades eram sempre recebidas como um ponto de crítica. A hora que eles viram, né, que na verdade nós todas as propostas que a gente leva com informações de mercado, né? Então a gente não vai lá representando as empresas que fazemos parte, né? A gente vai lá mostrando, lógico, em relação às empresas que a gente trabalha, mas a gente vai mostrando sobre o segmento, a gente vai mostrando o que as cidades vizinhas estão fazendo, o que acontece, né, de impacto sobre aquele assunto específico. Uma ação da prefeitura, a gente mostra, olha, como toda ação, e isso não é uma coisa, uma limitação da nossa prefeitura, toda ação, você às vezes não tem como prever certos efeitos colaterais, então a gente leva esses efeitos colaterais, apresenta, a gente sempre leva com propostas. E óbvio, a prefeitura, né, ela recebe bem, né, ela sempre nos escuta, mas lógico, a gente não consegue saber das limitações. A prefeitura tem uma série de regras que eles têm que seguir, né, uma série de limitações que nós, né, do poder privado, a gente às vezes não consegue entender. Então, ou seja, eles ouvem isso e eles veem o que dá para adaptar, o que eles acreditam também que deve ser feito, né? Mas pelo menos é escutado e é conversado, sim. Nós temos a oportunidade de ter mais de uma reunião sobre o mesmo assunto, né? Às vezes nós saímos de lá com alguns questionamentos da parte deles, que nós vamos levantar mais informações e levamos. Tem sido muito salutar. E até aproveitando essas conversas, como hoje é vista a cidade de Campinas nessa área? Ela é uma cidade burocrática, é uma cidade que melhorou nesse diálogo, mas tem muito a crescer, porque eu queria saber como um empreendedor entende hoje, aquele cara que está querendo vir para Campinas empreender, ele fica com o pé atrás? Olha, eu acho que assim, tem vários segmentos, né? No segmento, por exemplo, de incorporação, né? Eu acho que ainda tem muitos impedimentos, né, em relação a outras cidades,
né? E isso traz um certo receio, sim. Né? Eu acho que em relação, por exemplo, vou dar de novo o exemplo dos galpões logísticos, né? As cidades vizinhas, elas dão, assim, você apresentando o contrato de locação, na mesma hora você recebe os benefícios. A Prefeitura de Campinas tem alguns procedimentos ainda a serem seguidos, que eu acho que houve uma busca muito grande, né? De estar realmente evoluindo em relação a isso, né? Mas eu acho que tem ainda essa, eu não sei chamar de burocracia, né? Quer dizer, tem ainda alguns procedimentos que em outras cidades já conseguiram destravar, né? Às vezes o que a gente coloca assim, as outras cidades são menores, mas assim, às vezes para o empreendedor, para quem está buscando um desenvolvimento, né? Ele vai avaliar o entorno. Então, para ele, né? Ele vai levar em consideração o que ele recebe, aonde ele vai estar tendo benefícios, aonde ele tem possibilidade de mão de obra, né? Então, são esses pontos que ele leva em consideração. Então, por isso que a gente acha tão importante mostrar dados do segmento para mostrar quem são os nossos concorrentes, né? Quando a gente perde uma empresa que estava analisando de vir para aqui, para Campinas, e vai para uma cidade vizinha, quer dizer, por que isso aconteceu? A gente acredita que isso é muito importante. E a gente vê a prefeitura também muito envolvida e muito preocupada com isso. É até importante colocar esse ponto, e não fazendo críticas à parte, mas é um fato, né? Sim. Quando Campinas tem uma discussão, uma empresa vem para cá, mas a empresa escolhe, na verdade, Jaguariúna. Por quê? Porque tem praticamente as mesmas situações, tem o mesmo entroncamento rodoviário, tem o mesmo... o Viracopos está por perto, tudo aquilo que a empresa fala. Por que você escolheu aqui a região? Por causa do entroncamento rodoviário, por causa de Viracopos por perto, por causa das facilidades, né, que a região tem com a capital paulista, ou mesmo o Porto de Santos. Campinas tem. Jaguariúna ofereceu um pouquinho melhor a situação, foi lá para Jaguariúna, se instalou e a mão de obra está um passo, é também rápido para chegar, né? É exatamente isso. E a gente precisa olhar a concorrência, né? Eu, particularmente, como faço parte do setor privado, eu acho a concorrência sempre muito salutar, né? Ela faz com que você queira fazer melhor, com que você busque inovações, busque ser competitivo. Eu acredito bastante nisso. Bom, vamos falar então dessa expectativa no próximo dia 14, né? Recebendo esses 3 candidatos, mais uma vez lembrando aqui, Dário Saad, Rafa Zimbaldi e Pedro Torini. A gente ainda trata como pré-candidato. Afinal, as convenções aconteceram agora, estão terminando, hoje é o último dia de prazo, mas tem o registro que vai até o dia 15. Então, burocraticamente, nesse caso tem que chamar de pré-candidato. E a expectativa de receber os 3 lá e conseguir ter esse diálogo nessa pré-campanha? Sim. Então, nós fizemos questão, né, de uma forma bastante transparente, levar essa carta proposta com antecedência, né, então todos receberam, para que eles pudessem, né, tivessem condição de ler, se quiserem tirar alguma dúvida, todas as entidades estão à disposição, né. Oi? Pensando alto. Desculpa. E a gente tem expectativa, né, que na hora que eles estiverem naquela 1 hora, onde eles vão estar falando um pouco da proposta de governo, de alguma forma eles comentem, né, alguns pontos do que nós colocamos nessa carta proposta. E essa carta proposta, então, dessa vez, por serem tantos pontos colocados por essas 3 entidades juntas, nós colocamos alternativa sim e não, né, onde o candidato, então, todas as propostas vão ser iguais, eles vão assinar a mesma carta proposta, mas com assinalado, né, os pontos que eles estão de acordo e os pontos que eles não estão de acordo, e obviamente a gente tem a expectativa de entender o porquê, né, certos pontos eles não vão estar de acordo. Perfeito. Para seguir o Avança Campinas tem também Instagram, né, para acompanhar todas essas definições e essas informações. Tem redes sociais, Camila? Tem sim. Tem Instagram, tem Facebook, né, Avança Campinas, e nós colocamos lá as ações que nós estamos fazendo, né, então a gente tem sim. Eu tô aqui no Avança Campinas, é muito bacana, muito instrutivo, né? E o objetivo do Avança Campinas é contribuir com o desenvolvimento da cidade de Campinas, para que volte a ser aí bem competitiva, né? Em relação às outras cidades do Brasil. É uma iniciativa única, muito boa mesmo, assim.
Muito obrigada. E isso vai trazer muito mais empresas aqui para a cidade, né? Como a senhora mesmo falou. E o Paradela falou, tem aqui Jaguariúna do lado, por exemplo, tem Hortolândia, tem Sumaré, que aí, de repente, as entidades, né, o governo oferece melhores condições, a empresa não tem para onde fazer. Aí a escolha é óbvia, né? Se a condição está melhor, a escolha é óbvia. E a ideia é que puxe cada vez mais. Ok, ó, tem uma guerra entre aspas. Vamos puxar para nossa sardinha, né? Vamos puxar para cá, porque daí gera emprego, gera renda e gera recursos para a própria prefeitura, né? Com certeza, é isso que a gente acredita. Camila Dias, presidente do Avança Campinas, queria agradecer essa participação da senhora aqui com a Transamérica Notícias e a gentileza de atender a Transamérica Campinas e que seja um sucesso esse encontro com os pré-candidatos a prefeito na próxima semana. Amém, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade da gente falar um pouco sobre isso. Obrigada, viu? E para as pessoas acompanharem esse encontro, vai ser transmitido por algum canal? Vai estar no Instagram, no YouTube? Olha, nós chamamos a imprensa, né, no dia, espero que a Transamérica também esteja lá, e depois nós vamos estar colocando, né, fazendo um material, colocando os principais pontos colocados de cada candidato, né, e em relação também à nossa carta proposta, como que ela foi recebida, né, por cada candidato. Eu acho que é isso que todo mundo quer, as pessoas querem um voto consciente, né? Exatamente. Muito obrigado mais uma vez, Camila, tenha uma ótima semana. Obrigada para vocês, obrigada aos ouvintes, até mais. E assim a gente vai finalizando o Transamérica Notícias desta segunda-feira. Segundou, viu, Nanda? Fica com essa cara não. Dia 5 de agosto de 2024. Tá aí, mais um que se passou aí. Olha o sol. Olha o sol, predomínio do sol, já tá calor aqui dentro. Já. Não deixa nem as nuvens. Isso é segunda, hein, rapaz? Segundou desse jeito impressionante. Tem que se hidratar bem. Hidratar bem. Então, gente, uma ótima semana a todos. Está começando apenas. E a gente segue. Amanhã a gente tá de volta aqui às 6:30 da manhã com o Transamérica Notícias.